aqui. Ó, essa matéria é muito legal porque ela envolve a questão da cultura como transversalidade e a cultura, ela, ela atravessa muitos setores da sociedade que a gente nem imagina e agora vocês vão perceber isso com muita propriedade, tá bom? Porque a notícia é a seguinte: músicos defendem o uso do pau-brasil para fazer arcos de violino e violoncelo. Então vamos lá, ó. Músicos e fabricantes de instrumentos musicais do mundo todo acompanharam com apreensão os debates do encontro deste ano da CITES, Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas, na sigla inglesa, que terminou no dia 25 de novembro no Panamá. Estava em jogo o destino do pau-brasil, que é o Pau-Brasilia egnata, nome científico dele, árvore sobre risco de extinção, cuja madeira é considerada indispensável para a fabricação dos arcos profissionais de instrumentos como violinos e violoncelos. Havia a proposta de colocar a espécie na categoria mais restritiva das CITES, que proibiria qualquer forma de transação comercial envolvendo exemplares obtidos na natureza. Negociações envolvendo o Brasil, a União Europeia e os Estados Unidos evitaram essa reclassificação. O principal desafio, porém, vem agora: encontrar maneiras de recuperar as diferentes populações de pau-brasil na Mata Atlântica e, ao mesmo tempo, de produzir comercialmente sua madeira, altamente valorizada pelas grandes orquestras do planeta. A CITES compila uma série de listas de espécies, chamadas de apêndices, aprovadas pelos países signatários da Convenção. Os apêndices envolvem diferentes restrições para o comércio de animais e plantas e de produtos derivados deles. Na reunião de 2022 no Panamá, designada como a 19ª COP, Conferência das Partes, do Tratado, o governo brasileiro, por meio do IBAMA, originalmente tinha proposto que o pau-brasil saísse do apêndice 2, que categoria de proteção intermediária, para o apêndice 1, o mais rigoroso. Hoje constam do apêndice 1 espécies como o panda vermelho, o elefante asiático e uma espécie de araucária que ocorre no Chile e na Argentina. Se isso fosse aprovado, um músico de orquestras não conseguiria fazer viagens internacionais trazendo consigo um arco de pau-brasil, diz Daniel Neves, presidente da Anafilma, a Associação Nacional da Indústria da Música. Os luthiers, artesãos que fabricam e consertam instrumentos de corda, teriam problemas para reformar um instrumento. Seria extremamente complicado. A madeira de pau-brasil confere características mecânicas únicas ao arco usado para tocar os instrumentos de corda, segundo Neves, em especial no que diz respeito à vibração do instrumento. A madeira de ipê chega perto de alguns aspectos, mas não o suficiente. Todos os músicos dizem que não tem comparação. O arco do pau-brasil é um instrumento de precisão. Segundo o luthier André Amaral, a boa elasticidade proporcionada pela madeira do pau-brasil é uma das chaves de seu status especial para músicos. Há também a questão da densidade, que depende do tipo de instrumento, explica ele. Uma madeira mais densa é destinada aos arcos de violoncelo, enquanto as menos densas são preferidas para a fabricação de violinos e violas. Vamos ler aqui, que eu acho que até aqui que eu acho que a gente tem como discorrer, é uma matéria grande, né? Enfim, deixa eu só ver aqui. Tá. Bom, quando eu comecei aqui falando que a cultura ela é transversal, ela atravessa muitos setores da sociedade que as pessoas em geral não têm o entendimento que pode ser também cultura ou que ela pode conversar nesse sentido. E aqui é um exemplo clássico disso, principalmente porque está envolvendo setores que deveriam estar sendo protegidos de parte governamental e até hoje não são.
Por quê? Principalmente quando a gente trata da questão da cultura, né? No caso aí são questão da música, a produção de instrumentos musicais com base em extração da natureza. E temos o próprio meio ambiente, que durante esses últimos anos foi muito citado negativamente por negação de muitas coisas de proteção ambiental e principalmente pela negligência em não tratar de algumas coisas que eram importantes, mas que não são. Então a gente vê que ela passa por esse caminho entre esses dois aspectos aí. Por quê? Se houvesse, se existisse, né, na verdade, gramaticalmente falando, existisse uma, uma conversação entre o Ministério do Meio Ambiente com a Secretaria de Cultura, existiria um pacto, pelo menos, de interesse comum para a proteção sustentável desse tipo de madeira em favor das empresas que constroem e também o mercado de construção de violinos no Brasil. O que é que acontece? A gente teve medidas de proteção ambiental zero, então foi tudo um Deus dará e é tudo desmedidamente. Que eu acho também que isso acabou levando a preocupação para esse encontro aí e até então uma grande tendência para que o pau-brasil pudesse ser levado para o nível de restrição mais rigoroso que existe por conta de uma negligência governamental em torno da proteção ambiental. Logicamente, também envolve pau-brasil. Consequentemente, com esse descaso, a gente tem um segmento que é diretamente que recebe essas consequências, que no caso aí são os desenvolvedores de produção de violino, né? Os produtores de violino no país. E aí percebe que sem sem medidas rigorosas ou sem sequer uma imagem de quem zela pela parte ambiental da sua localidade pode influenciar em mercados anexos, percebe que essa balera de que não está acontecendo nada com o desenvolvimento ambiental em termos de como é que é a palavra? Me fugiu agora. Esqueci a palavra, mas em termos de destruição do meio ambiente, existe. Ou seja, não era balela que as pessoas estão dizendo que não existia proteção e que isso acontecia de modo economicamente sustentável, porque não existe. Todos os dias a gente viu nos últimos 4 anos muita coisa ruim acontecendo, muita coisa afrouxada em termos de proteção ambiental, e a gente chega nesse resultado aí, é que quase um setor inteiro da cultura, ou uma parte considerável da cultura, porque a gente tem muitos desenvolvedores também de instrumentos no Brasil, poderia ser prejudicado disso. E ainda mais, não só a questão de produtores não, mas sequer, ou na verdade, até portadores de instrumentos que pudessem usar esse tipo de madeira aí do pau-brasil, elas iam passar muito perrengue, principalmente nos momentos que levassem instrumentos para tocar fora, né, ou para desenvolver até entre estados brasileiros o seu trabalho, né, porque teria que ter uma certificação mais pesada a respeito do tipo de material que ia estar levando, e poderia ter muita restrição.
Aí fala da questão dos luthiers, né, que iam ter muita dificuldade para construção e para manutenção de instrumentos de violino. Então, ia ser uma reação em cadeia negativamente falando. Tudo isso porque o Brasil não se atentou para suas medidas legais de proteção ambiental, porque para chegar nesse nível aí é porque houve muita degradação. Essa é a palavra que eu queria estar lembrando aqui. Degradação desse tipo de madeira que já está escasso no Brasil. E para chegar nesse ponto aí, ele com certeza não tem esses números, não tem essas pesquisas, mas para chegar nesse nível aí é porque de quase gera uma restrição rigorosa, é porque chegou numa degradação muito forte. E para chegar numa degradação muito forte, é porque houve aí uma questão de regalias, uma questão de descaso, enfim. Tudo que a gente sabe nesse sentido. Então, é triste o que passou, o que a gente passou nesses 4 anos. E aí a gente tem, numa tacada só, a gente consegue constatar com tristeza dois setores da economia brasileira que sofreram muito na mão do atual, e se Deus quiser, ex-presidente da República. O nome que eu não vou falar, porque você já sabe mesmo, né? Quem é que a gente tá falando aqui. Mas o meio ambiente e a cultura brasileira sofreram muito. Sofreram muito por conta de descaso. E a gente tá chegando nesse ponto aí. Então, esperamos mesmo que, além de toda essa mobilização aí para que não ocorresse esse problema também, já no gabinete de transição, né, a gente, quem sabe, já tem esse tipo de conversa aí entre essas duas áreas aí da economia brasileira, para que a gente comece a ter uma deliberação já em janeiro de 23. No sentido geral, a gente já vai ter muitas deliberações, né? A gente vai ter um revogaço aí em medidas ambientais como nunca viu na história brasileira. Isso aí vai acontecer de fato, porque já foi noticiado desde a época de campanha que vai ter um revogaço de várias leis que foram implementadas nesses 4 anos, e a questão ambiental é uma das que mais vão estar à frente aí desse revogaço. A cultura também tem uma mobilização muito forte, especialmente na Lei Rouanet, para revogação de muita coisa aí. E que isso possa abrir caminho para que a gente possa ter projetos de sustentabilidade. Hoje está difícil, hein? Projetos de sustentabilidade e, ao mesmo tempo, de manutenção dos setores da economia, da cultura aí, sem nenhum tipo de restrição ou prejuízo, tá? Então, obrigado às pessoas aí que brigaram mesmo para que tenha a manutenção desse nível aí de restrição desse encontro. E governo brasileiro, que a gente já está falando do futuro governo brasileiro, porque o atual não está trabalhando mais. Vamos pensar com carinho. Eu sei que tem muita coisa aí para acontecer, tem muita coisa para consertar, mas a gente vai colocar no balaio mais esse aí, né? Para que a gente possa estar protegendo os nossos produtos e serviços brasileiros e os nossos realizadores brasileiros, que não podem ficar sem tocar com um instrumento de uma qualidade inigualável como é do pau-brasil, tá bom? Então vamos voltar aqui. Só colocar aqui.